Quanto mais eu estudo para me ajudar e para atender as pessoas que burnoutaram, que é o que eu vou fazer num futuro próximo, mais eu consigo entender que as pessoas que mais resistem ao que eu falo são aquelas que consideram a vida ou o mundo uma grande injustiça, porque elas não têm grana. É um pensamento muito brasileiro esse, e dá para entender por quê. Porque a gente está num país que é extremamente desigual, que é realmente injusto, que fode a vida das pessoas, passa rasteira nelas. A gente mora numa cultura que, por conta disso, por consequência disso, a gente aprende que é preciso passar a perna no outro, puxar o tapete do outro para conseguir ganhar o seu. É altamente frustrante. Não é à toa que nós somos o país com o maior número de ansiosos do mundo. E aí a gente tem que lidar com pensamentos de metade das pessoas falando dinheiro compra felicidade e a outra metade falando não, dinheiro não compra felicidade, e fica essa guerra polarizada nesse sentido também. Mas na verdade, realmente o dinheiro não traz felicidade, mas o dinheiro te dá uma estabilidade e uma segurança e acessibilidade a muitas coisas, a recursos que fazem com que você perca um pouco dessa sensação de medo constante. Isso é um fato. Outro fato é que a gente mora nesse país e nessa cultura e nós temos que nos virar dentro dela. E aí eu vejo dois perfis de pessoas, e aí agora eu estou considerando então pessoas que estão com muito ou nenhum recurso material para resolver uma situação de burnout, tá? Tem dois perfis de pessoas: as pessoas que vão atrás de soluções e as pessoas que ficam presas na dor. As pessoas que reclamam o tempo todo, que se vitimizam o tempo todo, que procuram que os outros validem essa dor e reconheçam que não tem solução para elas. Essas pessoas são muito ingratas. Não tô xingando não, já vou explicar o que eu quero dizer com pessoas muito ingratas. Elas simplesmente focam no que tem de ruim na vida delas e ignoram. Elas não conseguem enxergar o lado bom das coisas da vida dela. Elas ouvem eu falando isso e já pensam, sou a louca, e dão um stop aqui. Porque elas acreditam sinceramente que não tem nada de bom na vida delas. E uma pessoa que não consegue olhar para a própria vida, seja a vida que for, e não consegue ter gratidão por nada nessa vida, é uma pessoa que está fadada e está se colocando nessa situação de ser estressada e ansiosa o tempo inteiro para sempre. Sempre infeliz, provavelmente deprimida a partir de um certo ponto. É uma pessoa que não vai conseguir se recuperar de um burnout enquanto não mudar isso, porque ela fica permanentemente focando no risco, no perigo, na frustração. E ela não se permite olhar para o que está dando certo mesmo no meio do caos. Essas pessoas são também muito autocentradas. Elas ficam putas quando elas não têm minha total atenção. Elas se ofendem quando não são respondidas com a presteza que elas gostariam que eu tivesse. Elas me xingam quando eu não dou de bandeja uma informação que está disponível no Google. Porque elas têm uma convicção de que o problema delas é maior do que os meus e o que de todo mundo. Elas são vítimas turbo Masterchef. Elas levam o vitimismo às últimas consequências. Acham que tudo o que eu falo só pode ser seguido por quem é rico. Que elas estão sempre em profunda desvantagem por conta de não ter grana e as outras pessoas têm que prestar auxílio a elas. É isso que elas esperam, e quando isso não acontece, elas acham uma enorme injustiça. Então, acima de tudo e de todos. Quem não consegue ver abundância ao seu redor, não tem como entender que é possível para ela conseguir as coisas. E se você sente que você não tem condições de conseguir as coisas, você vai ficando cada vez mais revoltado, cada vez com mais raiva, cada vez mais doente, cada vez com mais medo, cada vez mais estressado.
Como é possível para alguém sarar assim? É preciso treinar o olhar para mudar a forma de pensar. Eu falo isso aqui e no Instagram o tempo inteiro. Olhar para o que tem de bom e parar de focar no que tem de ruim. É uma escolha, é um treino. Dar mais valor para as pequenas coisas, para as coisas que sempre estiveram aí na sua estrutura e que você não repara mais. É normal a gente fazer isso. Quem que vai tomar banho e fala, meu Deus, obrigada por um chuveiro com água quentinha? Isso é uma coisa que a gente precisa treinar o olhar. Porque a gente foi ensinado a focar no que falta e não no que a gente tem. O que a gente tem já está garantido, vamos olhar o que falta. Entender que a vida não é um enorme pesadelo. Entender que o burnout não é a comprovação do que você sempre desconfiou, de que você é mais fodido do que todo mundo no mundo. Não é só com você. Já começa daí. Procura uma religião, se conecta de novo com uma religião que você já tenha. Começa a meditar. Fica mais em contato com a natureza, nem que seja um vasinho de flor na sua casa. Pesquisa sobre coisas que te deixem feliz, que possam te fazer bem, que fazem sentido para você. Faz uma playlist que melhore seu humor. Começa a ajudar as pessoas, a ver como você pode colaborar na vida delas, no bem-estar delas. Com pequenas gentilezas, sorrindo para as pessoas que falam com você. Tira esse amargo, tira essa revolta. Você não está percebendo que isso faz você ficar doente? Procura uma terapia, joga a seu favor. O que te ajuda? O que faz você se sentir bem? O que te dá prazer? Foca nisso. Quando vem essa sensação de injustiça e de tristeza, de revolta, esse ressentimento, começa a ver a conquista dos outros não como uma ofensa, mas como um exemplo. Abre o coração para a vida. Eu sei que você tem motivos para não acreditar mais, mas você não merece se sentir assim. Esse é meu ponto aqui. Você merece ser feliz e o burnout, ele não veio para te enterrar mais na merda, ele veio para te tirar da merda. Mas você precisa se ajudar. Pensa sobre isso.